quero falar para você que há algum tempo tem aguardado a resposta de Deus e tem, às vezes, até se desanimado por não ver acontecer aquilo que você tem esperado. Quem sabe você até fez campanha em função da vitória que você espera de Deus. Então, eu tenho certeza que essa mensagem que eu vou falar para você vai, de alguma maneira, te abençoar. Essa mensagem que eu vou ministrar para você tem por título A Mensagem da Cruz. É uma coisa que não tem se falado muito, mas com certeza é uma palavra que vai trazer vitória para você. O tema dessa mensagem se encontra no livro de aos Coríntios, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, o versículo de número 16, que diz assim, ou seja, 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E eu tenho visto pessoas, às vezes, até fazer coisas bastante grandiosas, buscando a resposta do Senhor às suas orações, e às vezes, por não examinar a palavra de Deus, não alcançar essa vitória. Porque a palavra de Deus, com certeza, ela tem resposta para as nossas perguntas, para os nossos dilemas. E eu não vou falar para você nada que não esteja na palavra. Vou ministrar uma palavra para você. Se você quer vitória, ouça até o final a palavra de Deus e com certeza você vai ser edificado. E a palavra de Deus nos mostra a maneira pela qual nós alcançamos a resposta das orações. E nós começamos falando de resposta da oração, porque não adianta eu falar alguma coisa que seja da minha própria sabedoria, porque o Evangelho não consiste em palavras de sabedoria humana, como disse o apóstolo Paulo, mas no poder de Deus. E o poder de Deus que abre portas é a palavra, porque a palavra, ela tem poder. Então nós começamos falando da maneira pelo qual nós alcançamos a resposta da oração. Se encontra no livro do Evangelho segundo a São João, o capítulo 15 e o versículo 16. Eu aconselho que você tenha à mão uma Bíblia, para que você possa acompanhar aquilo que nós iremos falar e conferir na palavra e ver o que Deus tem para você. No Evangelho segundo a São João, no capítulo 15, versículo 16, diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Vamos entender essa palavra aqui, que foi falada pelo próprio Jesus. Aqui Jesus está dizendo de uma maneira bem clara que Ele nos escolheu, nos nomeou, com uma finalidade,
com uma finalidade, que nós dessemos fruto. Com uma finalidade de que tudo que nós pedirmos ao Pai, Ele for-lo conceda. Ou seja, Ele está dizendo aqui claramente que a única forma que nós temos de ver respondida as nossas orações é dar fruto. Interessante que aqui não é Paulo, não é Pedro, é o próprio Jesus dizendo, olha, se vocês querem que eu conceda tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, você tem que dar fruto. Interessante, né? E já que nós estamos falando de fruto, vale a pena a gente já começar, para a gente não perder o fio da meada, entendermos pela palavra do Senhor o que é dar fruto, de que fruto ele está falando. Porque bem verdade é que algumas pessoas confundem o que é dar fruto. E Jesus, ele falou muito sobre isso. Você observa que ele, quando chegou àquela figueira que tinha muita folha e não tinha fruto, ele amaldiçoou aquela figueira e ela se secou. Os discípulos se maravilharam por ver aquela figueira se secar, mas na verdade ele mandava ali uma mensagem muito importante para nós, é que nós temos que dar fruto, porque se nós não dermos fruto, nós iremos secar. Deus não chama ninguém para só ficar cheio de folhas, lindo e maravilhoso, mas sim para darmos fruto. Ele estava mandando uma mensagem. E algumas pessoas confundem, e eu gostaria de enfatizar sobre o fruto, antes da gente prosseguir nessa mensagem. O próprio Jesus, no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 7, ele fala sobre fruto. Capítulo 7, a partir do versículo 15, ele vai dizer aqui o que é fruto e o que não é fruto. Observe bem, ele diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aí ele diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore má produz maus frutos, e toda árvore boa produz frutos bons. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Agora observe bem o que ele vai dizer aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então observa aqui, ele está falando claramente que dar fruto não é o que as pessoas pensam. Ele está dizendo claramente, com todas as... Olha, pelos seus frutos os conhecereis. Muitos vai dizer que eu expulsei demônio, que eu curei enfermo, que eu fiz isso, mas não deu fruto. Então, tem pessoa que pensa que dar fruto é pregar na igreja, é cantar, é dirigir escola dominical, é dirigir departamento. E aqui é expulsar demônio, é curar enfermos, é fazer maravilhas. Ele está dizendo claramente aqui que não é isso. Então, de que fruto que Jesus falou que haveria necessidade de se dar para ter as orações respondidas? Que aqui mostrou que não é esse. Qual é? É o fruto do Espírito. E qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o amor. Está lá no livro de Gálatas, não é verdade? Nós vamos ler rapidamente. Livro de Gálatas fala claramente sobre os frutos do Espírito.
E diz assim: mas os frutos do Espírito, Gálatas 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Interessante, né? O fruto do Espírito é que nós temos que dar. Mas o fruto é do Espírito, mas ele vai ser dado pelo nosso Espírito. Quando fala que é fruto do Espírito, é porque quando nós estamos em Jesus, nós começamos a ter em nós a natureza divina, que é santidade em amor. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo vai fazer, porque senão nós seríamos simplesmente robô. Não, se estamos conectados com o Espírito Santo, em Jesus, pelo Espírito Santo, o fruto que nós vamos dar é do nosso Espírito. Por quê? Porque o Espírito não foi contaminado pelo pecado. Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio em semelhança de carne pelo pecado, condenou o pecado na carne. Por isso que no arrebatamento nós iremos ficar libertos dessa carne que milita contra o Espírito. Mas o nosso Espírito não foi contaminado pelo pecado. Então ele será arrebatado. Então veja bem, o homem sem Deus está morto espiritualmente, mas quando está em Jesus, ele vive espiritualmente. E o seu espírito, conectado com o Espírito Santo, começa a dar fruto. O fruto de qualidade do Espírito. E só para fechar essa parte, mostrar para você que a Bíblia está dizendo para você que o fruto do Espírito não é o que as pessoas pensam, porque Jesus ele enfatizou muito sobre os fariseus, que se preocupavam muito em mostrar, fazer orações para todo mundo ver, fazer coisa para as pessoas ver. A gente quer fazer muita coisa para o pastor ver, para a igreja ver. Mas o fruto do Espírito é algo tremendo. E se você for no livro de Coríntios, então você vai ver algo muito interessante quando no livro de Coríntios fala sobre o amor. Primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, fala algo interessante, só para fechar essa primeira parte, explicando de que fruto, que não adianta a gente prosseguir sem saber de que fruto estamos falando. Essa mensagem é uma mensagem para você não ficar com dúvidas. É importante que você entenda. E nós vemos que tem faltado muito mensagem, não é verdade? E muitas das vezes, por falta de ouvir uma mensagem, nós falhamos. E diz assim, olha bem o que fala no livro de Coríntios, no capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como metal que soa ou como sino que time. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Viu aí? Falaram língua estranha? Como é que pode? Quer dizer que o cara às vezes pode distribuir o dinheiro para os pobres para se mostrar, para sair na internet, para sair na mídia. O cara às vezes pode dar o corpo para ser queimado, levado por uma emoção e não ter o fruto do Espírito, não ser por amor. Tu quer ver? Tu quer ver quando uma pessoa está fazendo algo na obra de Deus e não é o fruto do Espírito? Claro, irmãos, que quando alguém evangeliza, está ali um fruto do Espírito, o amor de evangelizar. Quando alguém renuncia a sua vida para fazer algo, é amor. Mas só que o fruto do Espírito mesmo não é isso. Por quê? Ele pode fazer tudo isso e não ter o amor. O fruto do Espírito é uma coisa muito mais introspectiva do que alguma coisa aparente. O fruto do Espírito, você vê claramente. Já viu pessoas que começam a fazer uma coisa na obra de Deus e daqui a pouco ele para? Ele estava fazendo aquilo como fruto do Espírito? Não, ele estava fazendo às vezes aquilo para aparecer.
Pessoa, eu lembro que eu vi um irmão que começou a fazer um projeto na igreja e quando não quiseram botar o nome dele lá na frente do projeto, ele se enfureceu porque ele fazia questão do nome dele estar na frente daquele projeto. Ou seja, ele estava muito preocupado em aparecer. Isso é fruto do Espírito? Observou? Então, o fruto do Espírito, irmão, é aquilo que Jesus disse: o reino dos céus não vem com aparência exterior. O fruto do Espírito está muito mais em ser do que fazer. Então o fruto do Espírito é mansidão, temperança, benignidade. O fruto do Espírito é que distingue um funcionário no meio de muitos funcionários, uniformizado. É igual a todos os outros, né? O que distingue ele diferente dos outros funcionários? É eles aí dizendo: ó, veja, eu sou crente. É quando se desenhar uma situação, a forma que ele vai agir naquela situação. Se ele tiver com as suas raízes junto a ribeiros de água, como diz lá, né, no Salmo, ele vai dar seu fruto na estação própria. O momento é de caos, o momento é de tribulação lá dentro da empresa, mas a sua raiz está na palavra, que são as águas cristalinas. Naquela hora ele dá fruto. E alguém olha e fala assim: esse rapaz é diferente. E alguém vai querer saber de onde que ele é. Quem é você, rapaz? Aquela forma que você agiu, eu achei tão nobre a forma que você agiu. Aí sim, alguém vai querer ir à igreja daquela pessoa porque viu nele o fruto. Ele não falou nada, apenas o fruto chamou a atenção. Bom, então, já que nós já estamos acertados o que é dar fruto, e a gente vai ainda falar muito de fruto, aí fica a pergunta: tudo bem, já entendi, eu preciso dar fruto. Mas a pergunta é: o que fazer para dar fruto?